Seja bem-vindo a mais uma live da série Revenda Acima da Média. Hoje nós vamos ter aqui um bate-papo com a Gleibe Ferreira, do Posto Nota 1000. Então fica ligado que a live vai ser show de bola. Bom dia, Gleibe! Bom dia, não sei o que eu fiz aqui. Você deu um zoom. Nem o zoom. Deu um zoom aqui que mudou até o meu. Oi, Gleibe, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo ótimo. Prazer. Bom dia a vocês que estão aqui, que começaram um dia. Porque ficar acima da média é importante. Eu falo que a gente sempre tem que deixar de ser medíocre. O que é medíocre? É estar na média. Fazer o mesmo que a gente vem fazendo não vai fazer com que o posto revendedor de combustíveis ele tenha um outro posicionamento. E aí você sempre vai falar assim, mas é preço. Eu vou falar, nem tudo na revenda é preço. E por esse motivo, você está aqui acompanhando o trabalho do Carlos Bispo, né? Ele falando para vocês de como sair da média com essas lives, que são lives diárias, vai fazer com que você consiga olhar para o teu posto e entender qual é a grande sacada para aplicar ali. Por quê? Tá todo mundo assim, fazendo a mesma coisa. Eu falo isso porque rodo o Brasil inteiro. Aqui em Brasília a gente atende muita gente e quando eu olho para a revenda, eu vejo que é um pouco diferente. Primeiramente, né, depois dessa introdução aqui, queria agradecer, Carlos, pelo convite que você me fez. Na verdade, é uma retribuição por uma entrevista que o Carlos me deu lá no nosso canal. Se vocês quiserem passar, vocês são revendedores, têm uma dúvida, é uma série, são 3 vídeos que ficaram assim fantásticos. O Carlos entregou muito conteúdo de valor e esses vídeos você pode assistir, é uma série de vídeos deles. Então vai lá, assiste, porque vai ser importante também. Você que já é revenda, né, e tem uma dúvida, e você que é um prospecto a revendedor, né, que quer ser um revendedor e tem a dúvida aí se é bandeira ou não. É bem legal esse vídeo e eu tô aqui para retribuir o carinho que ele teve conosco no Posto Nota 1000. Show de bola. E só complementando, Gleibe, antes de você aí já entrar naquele excelente conteúdo, o que você falou é perfeito. Quando eu decidi criar essa série, foi exatamente pensando o seguinte, o que eu posso fazer para que o revendedor possa pensar em sair da mediocridade, ali daquela forma mediana, onde todo mundo, de certa forma, está retomando e, por sua vez, precisa fazer algo mais. E um dos pontos foi eu vou fazer a 747, porque realmente quem quer sair, quem quer ser acima da média, quem quer ter um diferencial, quem quer ter aquele comprometimento de performance, tem que acordar cedo, tem que pagar o preço muitas vezes para poder ter um resultado diferente. Você falou perfeitamente. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, não dá para esperar um resultado diferente. E é isso mesmo, eu fiz um vídeo lá, só complementando também, para o pessoal, a respeito sobre algumas vantagens e desvantagens no ponto de posto com bandeira e também o posto com marca própria. Então, se vocês puderem, os aspirantes a postos, né, que eu costumo chamar aí os aspirantes a empresários da revenda, vai lá e assiste. A Gleibe, então, é o seguinte, eu vejo assim que você tem um conteúdo muito forte, isso sem dúvida alguma, principalmente voltado, né, para a linha dos vendedores de pistas, né, os antigos freitistas, e que, por sua vez, também trabalha muito gerencialmente, de certa forma, para levá-los a um patamar diferenciado e, quem sabe, até chegar a ser um gerente com o desenvolver de gerentes. Então, eu vejo que isso também é auto-performance, né? Não adianta a gente falar que algo que vai servir somente para o revendedor e vai parar com ele. Eu acho que a ideia é exatamente essa, né? Mostrar para o revendedor que está aqui, mostrar para o gerente que está aqui, que os frentistas também podem ter um desenvolvimento, eles podem contribuir muito com a performance do posto. Porque não é só o dono que dá a performance, né? Então, eu vou te dizer, top-down, né? Eu vou te falar o seguinte, quantos veículos, você foi revendedor, né? Quantos veículos você já abasteceu na sua vida? Poxa, na verdade, eu nunca fiz. Se eu tivesse a cabeça, lá naquela época, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu teria isso na ponta da língua para você. Eu vou te dizer Até que na maioria das vezes a gente não vai. Eu tô te falando isso por quê? Porque a gente precisa pensar quem é que abastece no posto. É o frentista. A cara da revenda
é o frentista, que, consequentemente, é a cara do gerente, que é a cara do revendedor. Eu falo isso porque, como a gente atende várias redes aqui em Brasília, a gente acaba olhando para a revenda de um outro olhar. Então, essa revenda aqui, ela tem um padrão de atendimento. Ela tem um padrão desde o revendedor, como o revendedor se porta, como o revendedor fala comigo, como o revendedor fala com a minha equipe, como que o revendedor vai, né, deixar o posto dele com o gestor. Como que é aquele gestor, na liderança dele, com os frentistas. E como aqueles frentistas, eles se portam? São como donos? Ou eles são meramente boneco de posto? Então, a gente precisa pensar, e eu falo isso, quantos veículos você abasteceu? Por quê? Porque às vezes você não vai abastecer, mas você vai estar na pista. E quando você está na pista, você está conversando com o frentista, você está vendo. Porque eu tenho certeza que as demandas, né, que ocorrem ali no posto, quem sabe, quem vive, quem sabe o dia a dia é o frentista. Então, isso vem de muito encontro com o que você está falando. Se você, há anos atrás, tivesse essa visão, você teria ficado mais na pista. E, consequentemente, teria um outro resultado, né, no posto. Perfeitamente. É isso que eu falo, né? Muitas vezes, eu sempre trabalhei como revendedor e vou ser bem honesto, sempre fui mediano. Na verdade, até abaixo do mediano. E muitas vezes, vou falar eu, né, particularmente, só comecei a dar valor depois que eu comecei a ver que eu estava perdendo mercado, que não era daquela maneira que tinha que administrar, que não importava se eu tinha ali uma formação, por exemplo, como contador, se eu era ali já um empresário de outro segmento. Só que o segmento de combustíveis tem uma particularidade, né? Aquela peculiaridade muito grande, que é, assim, de repente, uma situação onde se não tiver uma sinergia de ponta a ponta, se você não perder aquele status de muitas vezes achar que você sabe muito, que você é dono de um posto e assim por diante, que as pessoas estão obrigadas ali a abastecer, você não vai ter também o engajamento dos seus clientes. E é isso muito que você fala, né, na questão da imagem do posto, né? A gente sempre fala assim, como que eu vou blindar a imagem do meu posto, né? E aí eu sempre penso na seguinte coisa, Carlos, eu vou comprar para mim um celular. Se eu virar para você e falar assim, vou comprar um celular iPhone, ó, você já sorriu. Você inconscientemente você está falando, nossa, ela vai fazer a aquisição de um celular que é bom, né? Exato. E aí você começa a pensar o seguinte, nossa, esse celular, ele tem um tempo de resposta boa. Ele é ágil, toca nas telas, é fácil, opa, muito legal. A aparência desse celular, ele é bonito, ele traz um status, é um equipamento que ele é seguro, ele é resistente à água. E aí eu já começo a pensar, ó, a resposta dele é boa, a aparência dele também é boa. E eu sei que a capacidade que esse celular tem de cumprir aquilo que eu comprei, realizar as chamadas, fazer boas filmagens, tirar boas fotos, também é legal. Então, ele tem resposta boa, aparência boa, tem a confiabilidade que eu quero na hora de realizar. E a Apple, quando ela me vende esse celular, ela tem todo um cuidado, uma atenção individual comigo. Isso eu chamo de empatia, beleza? E aí, além disso, tudo aquilo que foi desenvolvido para que esse celular ele tivesse todas essas qualidades, que ele tivesse um status ali envolvido com ele, com marca, me traz a segurança. Isso eu chamo de RACES, tá? Que é o seguinte, quando eu olho um posto, quando eu olho a cara do posto, eu preciso que a primeira pessoa que eu vejo ali no posto é quem? Frentista. Então, ele tem que ter uma resposta ágil. Ele tem que estar com vontade na pista. Ele tem que manifestar que ele quer ajudar. Mas isso vem daquilo que ele vive lá com o revendedor. Se o revendedor tem a mesma característica, você vai ver que prontamente aquele frentista vai ter a mesma coisa. Que é a tal da congruência, né? Congruência e incongruência do dono do posto com o frentista, né? Com o frentista. E aí, eu vou falar o seguinte, que isso eu chamo de, lá no RACES, é resposta. A resposta, a boa vontade que você, frentista, que você, revendedor, que você, gerente, tem em ajudar os clientes rapidamente, é a resposta que a gente precisa. Então,
a cara do teu negócio é o frentista. Se o frentista tá ali, tem uma, né, uma boa apresentação, aí a gente vai para a segunda coisa, que é o quê? Aparência. A aparência do teu posto. Ah, Gleibe, mas o meu posto hoje, ele não tem uma bandeira. Poxa vida, ele não tem uma bandeira, mas quando o frentista chega ali para te atender, ele tá como? Camiseta rasgada, uniforme desgringolado, crachá que foi escrito à mão, entendeu? A barba por fazer. Isso tudo denota o quê? Uma aparência. É a aparência tanto física da pessoa que está ali, mas quanto das instalações. As bombas estão como? Estão limpas. A bomba está parecendo que foi remendada. A gente tem um posto aqui em Brasília que ele abastece muito, ele fica numa avenida bem popular e ele é um posto bandeira branca. Só que as bombas que estão lá nesse posto, elas são bombas com tempo de abastecimento super ágil. Isso faz com que o quê? O motorista veja aquele posto sendo bandeira branca, ele teve que fazer um investimento em equipamentos. Então, ele tem equipamentos com tempo de abastecimento muito bom. Outra coisa, ele colocou na mangueira dele, não sei se vocês já viram, aquele mostrador. Tem duas marcas que trabalham muito bem, acho que é o PW e agora esqueci completamente, é uma marca que eu gosto muito. Acho que é Zepine. Ela tem um mostrador que mostra o combustível, o combustível passando. Aí, o que você olha? Poxa vida, aquele combustível que eu estou abastecendo, ele é de qualidade. Aquele combustível, eu tô vendo ele ali, eu tô vendo ele passando pela bomba ali. Então, é a segunda coisa que eu falo, aparência. A aparência do teu posto vai mostrar a cara dele. Então, eu falei para vocês que a gente tem que ter resposta e aparência, beleza? E aí, não adianta nada eu ter uma resposta rápida, né? Uma aparência bonita, mas eu não consigo cumprir de modo confiável e exato, que seria aquilo que foi prometido. O que a gente quer? Vou levantar aqui para você ver. Estou com a camiseta hoje aqui, ó. Não sei se dá para ver. Eu garanto a qualidade do combustível. Show de bola. A garantia de qualidade. Por quê? Imagina comigo, eu abasteço no teu posto, né? Por exemplo, Carlos. E o meu carro, por algum motivo, né? Por algum motivo, ele parou de funcionar. Eu posso associar ou não a qualidade do combustível, mas vamos colocar no lugar desse motorista que escolheu o teu posto para abastecer e por algum motivo o carro dele parou de funcionar. Quando o motorista chega no teu posto, você se coloca no lugar dele, você já vai falar assim, lá vem esse cara reclamando, achando que o combustível está fora das especificações, só que o combustível está ok. Se coloca no lugar desse motorista. Tem a experiência, né? Passa por um momento pela experiência do cliente que ele está tendo ali, né? Que ele está tendo ali. Ele saiu de casa de carro, o carro dele parou de funcionar, ele atrasou para o compromisso ou para o trabalho dele, ele pode ter ido a uma oficina mecânica que o cara pode ter passado a perna dele, falado alguma coisa, e ele está se sentindo como? Ele está se sentindo enganado. E aí, vem o quê? Eu falei que eu tenho que garantir a qualidade, eu tenho que ter confiança no produto que eu estou vendendo, de forma exata, garantir que o volume que a gente pediu para abastecer está ok, entendeu? E isso daí é confiabilidade. Só que quando eu me coloco no lugar do motorista, a atenção que eu dou individual quando o cliente demonstra alguma coisa, por exemplo, quer abastecer ou não, isso vai ser o quê? A empatia. Então, eu falei para você que eu tenho que ter resposta, aparência, confiabilidade e empatia. É me colocar no lugar do motorista. O motorista chegou para abastecer e ele quer o quê? Que o teu posto seja ágil. Eu peço uma nota fiscal, o cara não sabe me tirar uma nota fiscal. Ou eu peço para ele para calibrar o pneu, o cara vem fecha a cara e faz cara para mim de, poxa, você comprou o carro e você não sabe calibrar o pneu. Então, essas coisas que eu tô te falando, que eu chamo de races, que é o seguinte, resposta, aparência, confiabilidade e empatia, não adianta ter se eu não tenho o quê? Segurança. Conhecimento de causa e cortesia, que eu vou demonstrar ao motorista e a capacidade de transmitir simpatia,
sinceridade, competência, confiança. Porque quando a gente tem isso, eu sou sincera no motorista. Quando o motorista me pergunta alguma coisa, ele fala assim, esse combustível é de qualidade? A gente se sente ofendido, mas a gente tem que se colocar no lugar do motorista. Eu posso dizer, eu confio sim no combustível. A gente recebe o combustível da distribuidora PTX, como está mostrando aqui, né? Se é uma bandeira branca, tá na bomba. Então, ele tem que saber, porque eu tenho certeza que se eu chegar hoje, eu paro como motorista hoje num posto, bandeira branca, e pergunto pro frentista. Qual é a distribuidora que abastece, que entregou combustível aí? Aí ele, não. Ele não sabe. Não sabe. Ele não sabe. Só que tá ali na bomba dele um adesivo com a distribuidora. Por isso que a gente indica um adesivo imantado. Não é um adesivo. A gente fala que tem aquela etiqueta imantada. Mas isso tudo é culpa de quem, Carlos? Do revendedor, né? Não é culpa do frentista. Até por experiência própria, que eu vejo e que muitas vezes aconteceu comigo, você colocar o adesivo. Aí eu vou colocar lá que é XPTO distribuidora. Só que muitas vezes eu tenho a opção de comprar de outras, né? Só que é que você falou, é questão da congruência também que comentei, mas aquela comunicação, né? De percepção do cliente. Então vamos falar, eu comprei que não é da XPTO, eu acho que o mínimo eu tenho que passar para quem está lá na pista o seguinte, olha, cuidado, orientar, né? Cuidado, fala sobre os benefícios. Se alguém fizer algum tipo de pergunta, realmente você fala, nós temos algumas opções, uma dessas opções é essa ou é aquela, e por sua vez você passa essa confiança, porque quando você faz, não sei, pronto, tudo aquilo que você trabalhou com imagem já... Eu falo o seguinte, você pode ter feito centenas de abastecimentos muito bons, mas se um único abastecimento, ele foi ruim, ele foi descortês, você não ofereceu aquilo que o motorista, todos os outros são apagados. E aquele elo da corrente que você criou com ele é quebrado. E quando você quebra esse elo da corrente, recuperar é muito, muito difícil. Então, é muito difícil. Eu falo, não sei se em algum momento na sua experiência jovem, você teve uma namorada e terminou o relacionamento por algum motivo. E aí essa reconquista, ela foi muito mais difícil do que você dar o primeiro passo. É a mesma coisa no posto. Então, o que eu tô querendo falar aqui para revenda é, lembre-se que a avaliação de qualidade pelo motorista, ela é feita da seguinte forma. Ela tem coisas que são tangíveis, que você pode ir lá, pegar e medir, mas a maior parte delas são intangíveis, você não pode ver. Resposta, aparência, confiabilidade, empatia e segurança. Quando você garante os 5, você está entregando para o motorista aquilo que ele precisa. Porque é o que ele quer. E aí, quando você entrega isso, você está blindando a sua imagem. Então, eu tenho certeza que quando você está ali no posto, eu pergunto para vários amigos meus, eu falo, e aí, você foi abastecer? Não, aquele posto, ele é muito bom. E aí eu falo, mas ele é muito bom por quê? Não, porque o atendimento é ágil, eu chego lá. Outra coisa que a gente não percebe, o posto, eu tenho uma amiga minha, não sei se você conhece Brasília, mas Brasília tem o Lago Norte, aí ele tem uma via expressa, né, que passa pela água mineral, setor de oficinas nortes, e vai para os outros bairros. E a irmã dela mora em Águas Claras. Então, para ela ir do SOF Norte, do Lago Norte para Águas Claras, ela tem que passar por essa via expressa. Essa minha amiga falou para mim que ela abastece quando ela vai para casa da irmã. Aí eu falei, cara, por que você abastece desse posto? Você mora no Lago Norte, tem um posto na saída da sua casa. Por que você escolhe esse posto? Ela fala, lá tá sempre lotado. Aí eu, lá tá sempre lotado. Aí eu comecei a pensar, lembra dos gatilhos mentais? Um dos gatilhos mentais que a gente tem é que quando você vai a um restaurante, esse restaurante está vazio e o outro está cheio, qual que você acredita que é o melhor restaurante? O que está vazio ou o que está cheio? O que está cheio, né? Ele está me provando ali que o que está muito mais pessoas. Está bombando. Efeito manada. Eu vou querer abastecer. Se tem muita gente abastecendo ali, é porque o combustível é o quê? Bom.
Bom. De qualidade. Aí eu perguntei, mas o que que é? Não, eu nunca tive problema ao abastecer ali. Segunda coisa, é super ágil. Então, apesar do posto estar lotado, tem muita gente, é a agilidade. E eles ainda têm um atendimento cortês, educado. Só que essa rede, ela deixa uma marca registrada por onde ela vai passando. E aí é o momento que eu brindo a minha imagem. Eu posso ter diversas bandeiras, eu posso ser bandeira branca, mas eu vou deixando uma marca registrada de como atender. E aí eu falo para você, eu estou blindando a minha imagem, fortalecendo a minha marca. Porque o revendedor, na maioria das vezes, fortalece a bandeira. Só que ele deveria fortalecer a marca dele. Apesar dele ser uma bandeira, ele tem que buscar o fortalecimento da marca dele. Entende isso? Eu até uma pergunta que eu ia falar para você, porque uma das dúvidas, como eu falo muito também da questão de marca própria, das diferenças, sempre tem aquela imagem do seguinte, né? Bom, mas Carlos, eu sou então o posto bandeira branca. Então, logo, você tem que criar sua marca. Até no domingo eu fiz um podcast falando exatamente isso. Eu falei, contei a história que antigamente, quando eu ia nos postos, que eu ia muito mais, eu chegava e pensava assim, poxa, por que o cara, só porque ele é bandeira branca, ele acha que tem que ter o forro caindo, ele acha que está com a testeira imunda, porque ele acha que a bomba tem que estar, como você falou ali, remendada. Poxa, ele não está trabalhando a marca dele. Ele acha que porque ele é bandeira branca, ele tem que ser ruim. Ele tem que ter uma imagem que não atende a expectativa do cliente, porque o cliente sabe que talvez vai pagar um preço menor ali na bomba, e por sua vez, é aquilo que ele está pagando. Se quiser, é isso daí. E eu vejo que mudou muito, né? Até eu vejo que você trabalha muito nesse fortalecimento da marca. E aí, por que eu fiz esse contexto? Para te perguntar, quem é bandeira branca? Que a gente tem que colocar na cabeça deles, que eles têm que ostentar, criar uma marca própria, que inclusive cause desejo, tanto nos clientes, em parar para abastecer, para criar a famosa prova social, como também para poder que, de repente, outros revendedores que têm uma bandeira branca também sigam como modelo, né? Sigam ali para fazer uma modelagem. O que é essa dica que você pode... Como você pode esclarecer isso para o cara que é bandeira branca? Isso para mim é bandeirada ou bandeira branca, sempre, tá? Eu sempre falo isso, é fortalecimento, deixar a sua marca registrada, é ser referência. Desculpa, gente. Eu falo muito rápido, né? Eu engasgo. Mas assim, é ser referência. Durante um tempo, eu fui supervisora de uma rede de postos aqui em Brasília, né? Eram 12 postos. Aqueles 12 postos tinham 5, né? Que eram postos bandeirados, que ostentavam 2 bandeiras diferentes, e tinham 7 que eram bandeira branca. Todos eles a gente tinha uma referência. Então, o que era referência? Se chegasse em qualquer posto da rede, a gente iria identificar padrões. Padrões. O que eram padrões? Padrões de identificação visual muito forte para a rede. Tá? Segunda coisa, conhecimento. Eles tinham a informação, mas eles transformavam aquela informação em algo aplicável ali no posto. Então, conhecimento de como atender de forma ágil, de como tá com uma identificação que trouxesse essa confiança. E essa confiança é na postura ali do frentista, tá? Por quê? Porque todo mundo tinha. E tinha um padrão. Por exemplo, ninguém ia me ligar qualquer hora do dia para me dizer assim, Gleibe, o motorista chegou aqui no meu posto reclamando da qualidade do combustível. Que a ordem era, o motorista chegou no posto, falou que o combustível, qualquer coisa, convida ele para a bomba, abre o bico e faz análise para ele. Todo mundo tinha que saber falar do produto que vendia. Entendeu? Por quê? Porque o que a gente vende são soluções para o motorista. A gente identifica soluções quando ele para. Quando ele para na bomba, eu olho a cara do motorista ali e eu faço uma leitura. Opa, esse motorista é um motorista que eu posso ofertar um produto. Esse motorista é um motorista que eu não posso ofertar um produto. Esse motorista, ele tá com o cara fechado. Então, para a oferta desse motorista, vai ser diferente da outro rapaz que é mais conversador. Por quê? Porque eles têm perfis diferentes. Então, quando eu trato com pessoas, eu tenho que saber que os perfis são diferentes. Mas como que eu conseguia isso? Com procedimento.
Procedimento, a minha equipe sabia o que fazer. E a imagem ia se fortalecendo. Então, se ele é bandeirado ou bandeira branca, ele tem que ter uma imagem forte. Como que eu fortaleço essa imagem? A imagem do posto é o frentista. A imagem do posto é quem o atende. Então, padronização na identificação visual eu tinha que ter e padronização nos atendimentos. Padronização não é robotização. Padronização é saber como atender. Agilidade, oferecer o produto certo. Então, vamos completar. Aí a pessoa vai falar, não vou completar hoje porque eu vou abastecer R$10. Tudo bem, senhor. O senhor só lembra que quando o senhor completa o seu veículo, o senhor aumenta o seu rendimento. Numa próxima oportunidade, você completa. E aí ele passava para o outro, não ficava ali discutindo. Só que para o frentista falar isso, ele tinha que estar com esse procedimento na cabeça dele, treinado, fortalecido. Beleza, então eu falei para você, um padrão, né, na identidade visual. A segunda coisa é um procedimento de atendimento. E a terceira coisa, a gente ser congruente como a gente atende nosso cliente interno ali. Né? Você falou isso para mim bem no início. Então, quando você vai juntando tudo isso, só que a gente tem que fazer o quê? Uma divulgação. Eu não sei se você já comprou nesses últimos dias algum produto online, tá? Mas eu tive algumas experiências de compras online. E quando eu comprei online, a embalagem ela era muito boa, ou tinha algum recadinho, tire uma foto e publique. Isso daí eu tô falando o seguinte, de indicação. Na maioria das vezes, a gente não foi doutrinado no posto a indicar o nosso posto, a falar bem. E às vezes a gente tem que ter cuidado porque tá todo mundo falando mal de posto. Porque é preço, porque o atendimento é muito ruim, o atendimento é muito mecânico. Então, como que a gente se torna referência, né? Como que a gente blinda a imagem? A gente tem que fazer com que o motorista indique. Quando a minha amiga vira para mim e fala, olha, eu abasteço naquele posto, daquela Via Express, porque eu vou para tal lugar e eu aproveito para abastecer lá, porque é um posto que eu confio na qualidade e ele está sempre cheio, ela está me dizendo o quê? Ela está indicando o posto para você. Está te convencendo de que lá, realmente. Existe uma proposta de valor naquele posto. Ela está indicando o posto para mim. E essa indicação a gente não costuma fazer com o motorista. A gente foi tratando o posto como se não fosse... como se o motorista fosse ali de qualquer jeito no posto. Você trabalhou a experiência do negócio, de como é como um todo, a jornada, vamos falar assim. Você pensou na jornada do seu cliente, tendo aquela experiência, desde escolher o seu posto, talvez pelo visual, desde escolher o seu posto ou se fidelizar no seu posto a partir daquele atendimento que teve a resposta rápida do frentista, dentro daquele ambiente. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que para o cliente voltar no seu posto, ele tem que se sentir que está no quintal da casa dele. Né? Porque é exatamente assim. Existem duas coisas. Né? O cliente ele vai no posto de combustível por necessidade, aquilo que você falou. Qualquer erro que tiver ali no atendimento pode perder o cliente e para conquistá-lo vai ser pior do que reconquistar aquela antiga namorada, né? Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Mas, por sua vez, quando você trabalha da maneira correta essa questão da necessidade, beleza. Agora a gente tem que entender também, que é diferente da loja de conveniência, né? Que a gente é muito pelo desejo, muito pela comodidade. Então aí o cliente tem uma flexibilidade, um pouco mais de esperar, porque ele sabe o que vai encontrar. Então, muitas vezes o revendedor, até eu costumo dizer, você pode até confirmar se eu estarei errado, é o seguinte, olha só, vamos dizer que foi lá um cliente abastecer e, por sua vez, não teve um bom atendimento ali que talvez não está dentro do padrão. Né? Qual que seria a forma de medir isso por parte do revendedor para que ele possa, ao mesmo tempo, corrigir e para que isso não vire uma rotina e aquela caixinha de reclamações dele fique cheia? Tá. Primeira coisa, uma coisa que o revendedor não tem muitas vezes é um cliente oculto para fazer essa verificação, ok? Então, a gente precisa metrificar abastecimento e eu só conheço uma forma, tá? Eu vou falar a minha forma que eu vou medir volume
e número de atendimentos. Então, eu vou exportar do software que eu tenho, porque a gente tem, né, um software, uma CBC ali, uma automação, vou falar, né? Tem uma automação ali que a gente mede no uso de abastecimentos e eu tenho que fazer um acompanhamento dos números de abastecimentos que eu faço. Então, o meu... Oi? São duas coisas, assim, até para complementar o que você fala, que é exatamente isso que até vou falar lá na frente, que é o que você falou que vai fazer o gancho perfeito. Que essas informações eu chamo de métrica e indicadores. Você não consegue criar indicadores se você não tiver as suas métricas. E para as suas métricas, que são as informações, os dados, tem que estar onde? Que você falou? No sistema. Então, sistema. Assim, aí cai naquela questão. Você não pode medir, não pode gerenciar. Aquilo que... Então, voltando, né? Eu estou falando assim, a gente tem uma automação. Então, a gente tem um software que vai fazer a leitura das nossas vendas. Então, para eu saber quantos frentistas eu tenho que ter, para eu saber como que tem que ser a minha equipe, eu preciso fazer a leitura de dados. E esses dados, se eu não tenho um cliente oculto ou, por exemplo, um aplicativo que após o término do meu abastecimento eu faça uma avaliação do atendimento, né? O que a gente vai fazer? Eu não tenho como medir. Aquilo que não pode ser lido não pode ser melhorado. Que é o que você falou aí agora. Então, eu preciso ter um parâmetro. Então, como que eu vou medir a qualidade do meu atendimento para que as minhas caixas de reclamação não fiquem cheias? Eu não tenho problema com caixa de reclamação cheia. Eu tenho problema com caixa de reclamação que eu tenho, né, um problema e eu não consigo trazer uma solução. Eu não cheguei às soluções que eu tenho hoje sem que ela tivesse acontecido. A gente, por exemplo, eu tive um problema uma vez, estou falando há 10 anos atrás. Então, eu estava no posto, uma vez uma supervisora, uma gerente me ligou. Oi, Agleib, tudo bem? Eu era supervisora. Oi, Agleib, tudo bem? Eu estou com um problema aqui que o cliente chegou e reclamou do abastecimento. Naquele dia, eu escrevi um procedimento e passei para toda a rede. Todas as vezes que o motorista chegar e falar que tem um problema de qualidade no posto, você vai fazer isso. Ok? Ok. Agleib, eu tô com um problema aqui porque o cliente veio abastecer e ele não tem o dinheiro para pagar o abastecimento. Como que eu faço? Simples. Você vai pegar esse formulário, vai preencher com nome, telefone, CPF, vai falar para ele, olha, o senhor tem até o final do dia para eu voltar aqui e realizar o abastecimento. Caso o senhor não volte, eu vou entrar em contato com o senhor para te lembrar, mas caso o senhor não volte, eu vou ter que, infelizmente, registrar uma ocorrência. Eu não vou ficar com pneu, eu não vou ficar com celular, eu não vou ficar com nada. O problema do não pagamento é dessa relação comercial. Só que eu vou trazendo o quê? Procedimentos. Então, a cada momento que eu tenho uma reclamação, eu vou trazer um tratamento de problema daquela reclamação, uma TP. E aí, essa TP, eu vou fazer a expansão para todos os postos ou só para o meu posto. Só que em congruência com aquilo que eu quero para a minha rede. Então, a minha rede, eu quero que ela atinja a galonagem PT. Eu quero que ela o tratamento desse TP para atingir. Voltando aqui. Então, se eu tenho como fazer a leitura, ok, eu não tenho, mas eu tenho uma reclamação. Como que você trata o seu canal, a sua caixinha de reclamação? Ela vai ficando cheia, na maioria das vezes, porque a primeira reclamação você não se colocou no lugar do cliente. Lembra que eu falei do Races? É empatia. Se você não tem empatia com o motorista, não tem como você fazer. Entendeu? E posso só fazer um complemento? Claro. Isso, porque você começou a falar, eu fico meio empolgado, porque são coisas assim que eu bato muito assim para o revendedor, que é o seguinte, muitas vezes ele tem aquele problema antigo e para cada dia ele tem uma solução nova. Ou seja, nunca é resolvido. Sempre você, como dono do posto, vai estar lá dentro do seu escritório, ou o gerente, e vai estar lá o frentista toda hora batendo durante o dia, fazendo a mesma pergunta que ele fez semana passada. Só que como você não criou um processo, por isso que é o importante o mapeamento de processo, por isso que é importante as reclamações para você criar os pontos de melhoria, você consegue montar o seu processo padrão, ou POP, como dizem, né? É um procedimento operacional padrão. Qualquer empresa tem que ter. Então, quando eu contrato um frentista,
eu vou lá e faço uma integração com esse frentista. Opa, integração? O que que é isso? Eu apresento a regra do jogo. Qual é a regra que eu vou jogar? A regra do jogo é, olha, o posto funciona assim, teu horário de trabalho é esse. Se você tiver algum problema, você tem 15 minutos de tolerância para chegar. Se você tiver algum atestado, você tem 24 horas para apresentar o atestado. Aqui estão os procedimentos. A minha equipe era treinada com procedimento. Não vai para a pista, não. Eu gosto muito de uma metodologia chamada roleplay, que é quando você pega o procedimento, você explica para ele o porquê do procedimento, mas você coloca ele na pista e vai fazendo com que ele entenda como que é. Só que a gente vai fazendo uma leitura juntos daquele procedimento. Então, chegou um momento que eu tinha ali como treinar, mas antes, né, eu tenho que ter a descrição de cargo bem feita, saber o que o frentista vai fazer, um procedimento operacional para que ele possa executar. Se ele não sabe a regra do jogo, ele joga qualquer uma. Se eu não sei a regra do meu jogo, eu vou jogar, eu vou dirigir. Se eu não sei, por exemplo, estou numa pista, né? Fazendo um circuito. Se eu não sei que eu tenho uma velocidade máxima permitida, eu vou acelerar. E isso não quer dizer que eu estou acelerando porque eu sou audaciosa. Não, eu estou acelerando porque eu não sei qual é a regra do jogo. Talvez ali num quilômetro X eu tenho que baixar a velocidade. E aí, consequentemente, se eu acelero muito, eu vou passar na curva e vou bater. Qual é o impacto que a gente tem quando a gente tem uma batida? Tem um impacto financeiro. Então, qual é o impacto que a gente tem quando a gente tem um mau atendimento? Perdas operacionais, de excelência operacional e financeira, com retrabalhos também, de reconquista. Vai custar muito mais caro a reconquista. O custo hoje operacional, quase que 70% do custo operacional é com quem? Pessoas. Custa caro o uniforme, custa caro a higienização, custa caro a EPI, custa caro, né? Eu colocar essa pessoa na pista, custa caro fazer uma avaliação de desempenho, mas a gente ainda tem a revenda tratando de forma não profissional. O que me vem à cabeça aqui agora é o seguinte: em 2005, eu passei no processo de trainee, né? Fui selecionada para uma multinacional e fui. Quando eu cheguei nessa multinacional, eu passei 3 meses treinando e entendendo como todas as áreas daquela multinacional funcionavam. Depois eu voltei. E quando eu cheguei em Brasília, eu achava que... Eu lembro até hoje. Eu fui no primeiro dia encontrar com o meu coordenador, né, de área. Aí ele virou para mim, eu tava de calça social, camisa e um saltinho alto. Aí ele virou para mim e falou assim: a Gleibe, você vai voltar em casa agora, botar um tênis. Você vai botar em casa, botar um tênis, que eu vou te ensinar uma coisa. Você vai pro mercado abastecer gôndola. Naquele momento, eu voltei para casa com a mesma energia que eu estava inicialmente. E por que ele me colocou para abastecer gôndola? Para eu entender a experiência do que era o mercado. Para que quando eu voltasse lá para Craft, né, em Curitiba, eu soubesse dizer quais eram os problemas de embalagem, de marca, qual era o problema que quando chegava o produto, enfim. Isso que eu estou te dizendo é o quê? Uma experimentação de como que é esse atendimento aí no posto, de como que é essa solução. Quando eu entrei na Craft, eu tinha procedimentos de tudo. O que eu vejo a revenda? Ela não tem isso. Quando eu decidi ficar em Brasília e não continuar viajando o Brasil quando o meu filho nasceu, e eu fui trabalhar numa rede de postos, quando eu cheguei lá, a gente não tinha procedimento. Então, a gente foi escrever procedimento. Por quê? Porque eu tinha que ter uma padronização. Segundo, um adesivo não vai ser colocado
posto bandeirado ou bandeira branca, se não for dessa forma. Padrão. Padrão de informação, de imagem. Não é porque você é um posto bandeirado, bandeira branca, que você não vai ter padronização. Um manual de imagem de marca. Qual é o tamanho desse adesivo? Qual é a cor? Aonde que a gente coloca? Porque eu lembro que a gente fez uma vez, vou te contar essa última história. A gente pegou em toda a rede, chegava, a coluna era feia, parecia que eu estava num posto assim. Eu falava, a imagem que a gente passa é que o combustível é desse jeito. A gente abastece combustível. A gente padronizou, a gente mandou tirar todos os adesivos, limpar a coluna, pintar e padronizar. E essa padronização fez com que o cliente ele sentisse confiança. Lembra que eu te falei? Tem avaliações tangíveis que ele consegue medir, falar, e tem as intangíveis, inconscientes. Na cabeça dele, essa padronização de imagem é qualidade. Entendeu? Entendi. Então, quando a gente voltou atrás, que eu trouxe essa informação que eu tinha lá da Craft, que tinha que ter procedimento, integração, descrição de cargo, regras. Quando eu levo isso para o posto, ficou fácil de fazer a operação de 13 postos. Por quê? Porque a gente tinha os procedimentos, a gente tinha como fazer leitura. Segunda coisa, eu não ia conversar com o revendedor sem os dados do meu software. Então, ele chegava para mim e falava assim, não, porque eu vou fazer tantos e tantos frentes. Calma. Puxava, exportava os dados, sei lá, ou pedia para alguém exportar para mim, fazer a leitura, pegava uma planilha, aqueles dados, e olhava para ele e falava assim, posto X, ele tem número de vendas, de abastecimento. Eu lembro até hoje, uma coisa simples aqui. Eu gosto de contar a história. Vou contar. Ele virou para mim e falou assim: a gente vai fechar o posto na madrugada. A gente vai fechar todos os postos na madrugada. Aí eu virei para ele e falei assim: calma, a gente vai fazer uma leitura de dados. A gente leu qual era o volume abastecido de 10 horas da noite até as 6 da manhã. Segunda coisa. O que representava e qual era o custo operacional que eu tinha. Quando eu trouxe essa informação para ele, estava claro que a gente não ia fechar todos os postos, que tinha um posto especificamente, que ele tinha uma venda que precisava ter ali o atendimento 24 horas. Os outros a gente fechou. Quando a gente foi fazer a medição de escala 12x36, né? E a gente fez uma verificação do volume vendido e qual era o impacto de cada ali e o custo operacional. Hoje, a tomada de decisão na revenda é como é feita há muitos anos atrás. Parece que todos os setores eles caminharam muito na automatização, atendimento ao cliente, só que a revenda ela ainda trata de uma forma meio que... Eu não falo que é não profissional. É um pouco resistente, né? Resistente não acho nem que é resistente, não. É falta de conhecimento mesmo de como que é uma empresa. Porque, assim, esses dias eu vi uma publicação falando assim, você tem que ser empresário, empreendedor. Na verdade, o cara, ele está pagador de boleto. Ele não sabe qual é o funcionamento de uma empresa e ele não precisa ter em mente como que ela funciona. Ele está operando o posto dele ali sem essa profissionalização. Falta um pouco da profissionalização. Então, assim, o cara precisa profissionalizar o negócio dele para ele entender que se a gente pega grandes grupos ou pequenos, o que faz um posto ele se diferenciar do outro é essa integração cliente interno e externo. Cliente interno, os meus frentistas, a minha equipe. Cliente externo, o motorista. Quem interage com o cliente externo é o cliente interno. Então, isso é um ciclo ali, ó. Tem que estar sendo muito bem trabalhado o tempo todo. E por isso que a profissionalização vai mudar a imagem do posto. Você vai... Eu rodo muito. Eu estou te falando o seguinte. Aqui em Brasília, eu tenho 2 redes que ficaram muito fortes na pandemia. Entendi. 2. E aí, uma rede maior, com vários postos, e um cara com um posto só.
não é a quantidade de postos, é o nível que ele traz o negócio dele. Ele deixa de ser medíocre e traz um entendimento que quem traz o resultado para o posto é aquela pessoa que está na linha de frente. Então, não é tratar bem, é tratar de forma profissional. Quando o cara sabe o que fazer, como fazer e por que fazer, ele faz. Mas quando a gente não fala com ele, ele não vai fazer. E aí, ele vai simplesmente entregar a cara do jogo. Esse posto, um posto específico aqui, ele estava me contando que ele é bandeirado. Ele falou assim, eu fui o único posto que não perdi 1 litro na venda. Só que ele teve ações rápidas desde o início. Claro, posição estratégica. A localização dele é estratégica. Ele está entre uma cidade do entorno e a cidade e Brasília. Entendeu? Então, ele tem o fluxo ali. Entendeu? Isso fez... Só que, qual foi a atenção dele? Atenção para o motorista. Então, não sei se vocês lembram, eu coloquei uma faixa no Stories que era assim, para diminuir as suas idas ao posto, complete o tanque. Perfeito. Aí eu perguntei para ele, teve muito efeito isso? Ele falou, não. Mas eu testei. Por que não teve muito efeito? Porque o ticket médio aumentou. Permaneceu mesmo. Os números de abastecimentos também. Só que o motorista se sentia seguro ao abastecer naquele posto. Por que, Agleibe? Porque primeiro ele fez um distanciamento, ele colocou uns cones com espaçamento, então ele fez um distanciamento. Ah, mas o que ele faz de diferente lá? Posso te dizer? Ele sabe quanto cada frentista vende. Ele sabe quanto cada frentista tem que vender. Então, na tomada de decisão, antes dele ir lá e colocar, ele colocou algumas pessoas de férias, beleza? Para testar o volume, então ele colocou essas pessoas de férias. Só que quem ele deixou na pista, ele mediu o volume de vendas. Quando essas pessoas voltaram de férias, ele tinha que tomar 2 decisões. Permaneço ou demito? Qual foi a decisão dele? Permaneceu. Permaneceu, o volume dele não tinha alterado. Número de vendas tinha. Ele permaneceu. Você está entendendo? O que ele fez? Ele leu, fez a leitura dos dados. Não foi um achismo. Ele não fez o efeito manada que estava todo mundo demitindo. Não. Por quê? Porque o custo para ele recontratar, treinar e deixar naquele perfil de abastecimento que ele queria era muito maior. Só que você tem que ver a postura do gerente, dos meninos na pista, entendeu? Mas ele tem uma regra do jogo. Eu vou oferecer gasolina aditivada ou comum. Todos os dias, pela manhã, no próprio caixa dele, imprime o papelzinho dizendo qual é a diferença em litros que aquele preço a mais vai representar. E, consequentemente, Carlos, isso faz com que o frentista ele possa vender, né? Ele saiba como vender. Ele tem ali dizendo, vamos colocar gasolina aditivada? Aí eu falo para ele, não vou colocar gasolina aditivada, por quê? Olha, essa gasolina ela vai te render mais. Você vai pagar 46 centavos a mais, sei lá. Se a senhora abastecer 30 litros, a senhora vai pagar 46 centavos, só que o rendimento vai ser maior no final do mês. Você tem o que contra esses argumentos de venda? Só que ele está com o quê? Um papel impresso na mão. Com a diferença de preço. Ele sabe falar do produto. Exatamente. Entendi. Aí, Agleibe, acho que deve estar quase, só para fazer uma recapitulação. Faltam 10 minutos. Recapitular, falta 10 minutos. Mas assim, para quem talvez você revendedor que está aí, se você precisar, eu vou deixar gravado, até algumas pessoas perguntaram, a Regina perguntou, vai sim ficar gravado, não sei se ela já saiu. O Ricardinho também está aqui da Clube Petro, que vai participar com a gente também na quinta-feira. Fez aqui algumas considerações e muitas outras considerações aqui. A Priscila também, falando sobre carta de valores da empresa para organizar as regras. Então, isso, vou fazer um gancho do que a Priscila falou aqui. Se o revendedor não percebeu, ou você, revendedor, falando com você diretamente agora aqui, nós acabamos aqui, durante esse conteúdo, de falar sobre criação de processos, né, mapeamento de processos, e o mais importante, que talvez, se você não percebeu, assista de novo. E nós falamos aqui sobre cultura organizacional. O que foi falado aqui exatamente, dá para o revendedor montar uma carta exatamente do que é a cultura organizacional dela.
Nós falamos da missão, nós falamos da visão, né? Como que eu quero ser reconhecido? Porque se eu não colocar o posicionamento de como eu quero ser reconhecido, quem que vai reconhecer? Não é você colocar, né? É junto com a sua empresa, porque não adianta você criar de cima para baixo. Ah, mas você tem que criar, tem que ser top-down. Você é responsável estrategicamente. Eu estou dizendo assim, que o posto tem que ter a sua visão, né? Porque para que a sociedade o reconheça com aquele posicionamento que ele quer. E não ser dado para ele um reconhecimento que não foi instituído por ele. Então, nós tivemos aqui um bom conteúdo, exatamente, tanto de padronização de imagem, nós falamos aqui como que pode ser fidelizado, como que é a experiência do cliente, a jornada do cliente, a questão da fidelização, falamos de marca própria, falamos de posto bandeirado, que não existe distinção de marca quando a gente fala de bandeirado ou bandeira branca. Os dois tipos têm a sua marca própria, têm que construir a sua marca. Então, acho que aqui foi fantástico, acho que muito bom. Poderíamos falar, a gente fala muito, né? Eu também falo muito, me segurei bastante, mas foi muito bom. Quero agradecer assim, enormemente a sua participação, contribuiu muito, muito valor. Vai ficar gravado essa nossa live, tá? No IGTV. E a Glebe, talvez em outra oportunidade voltamos aí a falar novamente, a dar uma vazão nisso. A Glebe, eu tenho aqui mais... Eu vou só... eu vou pedir para vocês... não sei se todo mundo me conhece, mas quem não me conhece, a gente é do Posto Nota 1000, tá? O Posto Nota 1000, ela é uma escola online e a gente produz conteúdo para revenda, para mudar, sim, a imagem da revenda, fortalecer, né? Você falou sobre fidelização. A fidelização, ela é uma forma que a gente tem de trazer o motorista e ter os dados na mão. Por quê? Na época que eu era supervisora, a gente tinha um programa de fidelidade e a gente conseguia se comunicar com aquele motorista. Legal? Então, e fazer as leituras para saber quem é o motorista e como trazer ele para dentro do posto. Isso fez com que eu podia mandar um SMS. A gente fazia meio arcaico isso, sabe? Mas tem formas profissionais de fazer. Se a revenda não correr atrás do banco de dados dela, ela vai ficar para trás. Por quê? Dados é a inteligência do negócio, entendeu? Outra coisa que tem é o banco de dados. Vou te fazer uma pergunta, revendedor que está aí. E eu faço essa pergunta o tempo todo. Por que é tão importante? Ou por que estão pagando R$10? Por que estão pagando R$10 para o frentista fazer o cadastro no AME? A corrida das americanas para a Amazon, ela é muito forte. Então, ela teria que estabelecer uma parceria forte. Só que o que a AME está fazendo? Eu estou pagando para você fazer o cadastro no AME, no posto. Por quê? Porque o banco de dados gera inteligência de negócio. O que eu fazia, né, há 8 anos atrás, né, 7 anos atrás, era fazer a leitura desses dados no banco de dados, de um programa de fidelidade e entender quem era aquele motorista que ia ao meu posto. E quando eu perdi esse relacionamento com ele, trazer de volta. Você sabe quem é o motorista que vai no teu posto? Você sabe quantos veículos você abasteceu? Você sabe qual é o combustível que você mais abastece ou não? Porque a partir daí você vai direcionar para ter um resultado no teu posto. Então, o que a gente faz lá no Posto Nota 1000 é criar esses procedimentos, essas metodologias, fazer treinamentos, desenvolver a equipe e trazer uma linguagem fácil, que atendimento não é sinalizar bom dia, boa tarde, gasolina comum, não. É fazer entender que aquela pessoa, ela tem um perfil e esse perfil, ele tem que abastecer. Até como a gente seleciona quem está lá na frente, tem que ser assim. Então, quem não nos conhece, vai lá, segue. A gente tem vídeos segunda e quinta-feira lá no YouTube, né? Posto Nota 1000. No Instagram, a gente tem um conteúdo que é uma entrega um pouco diferente, bem conteúdo mesmo. A gente está com uma série para frentista. E no Facebook, a gente está como Universidade
Universidade do Posto, porque o Facebook, a gente tem uma entregabilidade tão grande, a gente entrega para tanta gente, que ele não nos permitiu trocar o nome quando a gente trocou o nome da empresa, beleza? Queria agradecer a oportunidade. Quem quiser... Não, antes disso, tira a foto aí, né? Que eu tô aqui, vamos lá. Compartilha. Não sei tirar. Vai lá, hein? Ó, já tá dando 1 minuto e 58, hein? Mas a foto foi. Tira uma foto, compartilha, me marca. E quem me marcar e me mandar um direct, eu vou mandar para vocês um resuminho dos passos aqui, daquilo que a gente conversou. Beleza? Show de bola. Bom, Arley, deixa aí uma frase para o revendedor, tá? Num aspecto assim, para ele realmente focar na alta performance. O que você diria para ele? Se você tivesse que dar um recado para ele que mudaria o negócio dele hoje. Seja referência em abastecimento. Queiram que os outros postos sejam como você. Porque eu lembro que quando eu era dessa rede, o pessoal queria fazer igual. A gente era referência. É isso beleza? Aí. Seja referência em atendimento. Show de bola. Arley, novamente, não tenho nem como falar, mas você sabe da consideração que eu tenho aí por você, pelo seu trabalho. Agradecer essa retribuição que você veio aqui, sempre de portas abertas. A vocês que ficaram até aqui, até agora, muito obrigado. Olha lá a frase da camiseta, olha lá como que é. Dita aí, porque para mim está ao contrário. Eu garanto a qualidade do combustível. Então, é garantir a qualidade do combustível e também a performance do seu posto. Somente assim, eu tenho uma frase aqui que eu falo. Revendedores atentos sobrevivem. Os desatentos vão ficar pelo caminho. Eles vão ser engolidos. Quem não se profissionalizar, eu digo isso o tempo todo, vai ser engolido pelo mercado. Show de bola, gente. Obrigado pela presença.